Nessa aula eu vou mostrar para você um dos principais problemas de incompatibilidade de coordenadas e como resolver. Então aqui num projeto novo no QGIS, vou começar incluindo o nosso Base Map, aqui acessando o menu Web, Quick Map Services, Google e Google Satélite. Então feito isso, eu vou aqui atribuir o EPSG do meu trabalho, do meu projeto, o EPSG padrão que eu estou utilizando, que é o 31982, aplicar e OK. Eu tenho aqui um polígono de uma área previamente já desenhada, já definida, vou incluir ele aqui dentro, arrastando para dentro do QGIS e vou adicionar essa camada aqui. Então aqui eu já tenho o meu polígono criado, só vou mudar aqui um pouco a simbologia. Aqui ao invés de símbolos embutidos vou colocar símbolo simples. Preenchimento aqui, vamos colocar um preenchimento transparente. E a cor da linha, vamos alterar aqui para um verde e bem destacado. OK. Feito isso, então aqui eu tenho o polígono que eu obtive ele anteriormente. E agora eu tenho um outro arquivo aqui, um shapefile com pontos. Pontos, vértices, né, dessa área. Então eu vou arrastar aqui o arquivo .shp, o arquivo shapefile, eu vou arrastar aqui para dentro do QGIS também, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Não vou aplicar nenhuma transformação e vou também mudar a simbologia aqui, mas já é possível notar que esses pontos eles estão fora do local devido. Eles não caíram no local onde era para cair. Porque os pontos eles representam os vértices do polígono. E notem que aqui a gente tem uma distância média de 66 metros de diferença do local onde os pontos deveriam aparecer e estão aparecendo agora. Essa é uma distância média que ocorre, que é a diferença de deslocamento entre o sistema SAD69 e o SIRGAS. Ou seja, se você utilizar um dado que está em SAD69 e você considerar ele como estando em SIRGAS, essa vai ser a distância de erro que ele vai ocasionar. Então aqui a gente tem os pontos que deveriam cair, sobrepor ao polígono e não caíram. E como corrigir isso? Existem várias formas. Uma delas, a mais prática, é a gente redefinir o sistema de coordenadas dessa camada. Para isso a gente vai selecionar a camada, vamos acessar o menu Processamento, Caixa de Ferramentas e vamos procurar aqui reprojetar, redefinir, na verdade, definir projeção de shapefile. Então a gente vai clicar aqui, eu vou deixar a janelinha aberta para você acompanhar a alteração visual. A camada que eu quero alterar realmente é a camada pontos e qual que é o SLC que eu quero atribuir para essa camada. Então se eu atribuir aqui a isso, se eu não tiver essa informação de qual que é o sistema que está, eu vou ter que apelar para o método da tentativa e erro. Ou seja, eu vou selecionando aqui até dar certo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o EPSG 4326, que é o WGS84, Sistema Geográfico, e eu executar, notem que os dados sumiram daqui. E para onde que foram esses dados? Vou clicar com o botão direito aqui, aproximar para a camada. Eles estão fora do mapa, na verdade. Eles não estão aparecendo aqui. Vou tentar alterar de novo aqui. Vou colocar para o 4674, SIRGAS. Ele está aproximando para cá, mas os dados não estão aqui. Se eu diminuir bastante o zoom, pode ser que eu encontre eles em algum lugar. Mas eles estão totalmente fora do mapa. Vamos tentar aqui com outra projeção. Vou colocar aqui o SAD69 geográfico. Executar. Também não estão aí. Vou colocar para o 4326 novamente. Ainda não. Vou colocar para o
SAD UTM, nós vamos botar para o 31982, que é o nosso padrão. Executar. Agora caiu certo. Então aqui é possível visualizar. Vou tentar mais uma aqui, ó, SAD 69 UTM. Vou executar, ó, deslocou para fora, para o outro lado. Então provavelmente esses dados eles estavam em SAD, tá? No 29182. E eu informar aqui, na verdade eles estão em Sirgas 2000-31982, mas eu estava considerando eles como estando em SAD. Então, ao eu redefinir essa projeção aqui para o Sirgas 2000, ele vai cair no local certo. Então, basta eu vir aqui, executar e ok, pronto, os pontos estão no local correto agora. E eu estacionando, deixando o mouse aqui em cima da minha camada, note que na janelinha que aparece já está setando a configuração para o Sirgas ali 31982, tá? O EPSG 31982. Então aqui estão as coordenadas, já essa uma das formas que você pode fazer para corrigir esse problema de projeção, tá? De sistema de coordenadas. Além disso, eu tenho aqui um arquivo em GeoPact, também vou arrastar para dentro do meu QGIS, clicando e arrastando. Então eu tenho aqui um arquivo com pontos, vou aumentar um pouco para ficar mais visível também. Eu tenho um arquivo com pontos, porém esses pontos eles estão no SRC geográfico, aqui no EPSG 4674, que é o Sirgas 2000, mas geográfico, e existem os atributos aqui de coordenadas latitude e longitude. E como que eu faço agora para converter essas coordenadas latitude e longitude e trazer para UTM? Como que é possível fazer isso? É bem simples também. Basta você fazer o seguinte. Tem várias alternativas também. Uma delas é você vir aqui na caixa de ferramentas e digitar reprojetar. Reprojetar camada. Então você pode abrir essa função aqui, reprojetar camada. Aí você vai ter a camada que você quer reprojetar aqui, que é essa camada pontos 4674. E você vai definir aqui qual que é o SRC de destino. Então eu quero transformar para UTM, eu vou colocar aqui o EPSG 31982, que é o Sirgas 2000, UTM, zona 22S. E vou executar. Executei, fecho aqui, está aqui a nossa camada reprojetada também. E agora a gente pode obter as informações através das operações aqui da calculadora de campo. Notem que os campos aqui de coordenadas não mudaram, por causa que eles já estão no campo, né? Já está como atributo dos pontos. Agora, para a gente obter as informações de coordenadas, a gente tem que inserir novos campos. Então, para isso, basta a gente abrir aqui a tabela de atributos. Lembrando, outro detalhe. Se eu vir aqui nessa camada aqui que está com coordenadas geográficas e eu tentar atribuir as coordenadas x e y, ele vai puxar as coordenadas latitude e longitude, por causa do SRC, vai puxar a camada conforme o SRC. Então, por isso que eu preciso reprojetar ela, e aí depois de reprojetado aqui para o sistema UTM, é que eu vou fazer a atribuição das coordenadas. Note, se eu vir aqui e tentar inserir um novo campo, vou colocar aqui um campo X e eu tentar atribuir a coordenada X, note que aqui embaixo ele não vai puxar a coordenada X, vai puxar a longitude. Isso porque a camada está com a coordenada geográfica. Então eu precisaria fazer toda uma conversão, aplicar uma expressão para converter a latitude e longitude em coordenadas X e Y, leste e norte, e para fazer o cálculo. Onde eu posso fazer isso de maneira muito simples, reprojetando a camada, como foi feito agora. E aí, após isso, aí sim eu posso agora inserir as coordenadas aqui, usando a calculadora de campos. Vou criar um novo campo aqui, coordenada X, tipo texto, e aqui a expressão vai ser cifrão X. Note que agora a coordenada ela está em UTM,
coordenada x. Vou aplicar, apareceu aqui já a coordenada, vou fazer o mesmo para o campo y, e só vou mudar aqui de cifrão x para cifrão y, e a coordenada calculada já está saindo também conforme a projeção da camada. E clico em OK, pronto. Eu tenho aqui a minha camada de pontos que estava com coordenadas latitude e longitude. Eu reprojetei ela para o sistema projetado e calculei as coordenadas x e y, ou leste e norte. Feito isso, basta salvar aqui, fechar, e dessa forma que foi feita essa conversão e os pontos estão ainda mantendo no mesmo local.